Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula de história. Nós vamos continuar falando o que a gente veio falando semana passada, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho. Semana passada a gente viu que os homens, pela época de 1500, lá no século XV, eles sentiram necessidade de expansão. Eles queriam conhecer novos lugares, eles sentiram a necessidade de sair para viajar, para conhecer o que tinha além do mundo que eles já conheciam. E saíram em grandes navegações, fizeram embarcações novas, como a caravela que a gente viu semana passada, é, desenvolveram aparelhos novos de navegação e usaram tudo isso para chegar, para ir até mais longe, né? A gente viu que as viagens não eram fáceis, elas eram difíceis, mas eles conseguiram, por exemplo, numa viagem que eles estavam indo para as Índias, comprar as especiarias, eles se desviaram um pouco da rota e chegaram ao Brasil, que era um mundo totalmente novo que eles não imaginavam que existia, né? Então hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, tá bom? Vamos começar aqui. Nós vamos começar então. Deixa a professora lembrar vocês. Quem tem o livro é na página 62. Quem não tem o livro não tem xerox, lembra disso? Tá bom? Quem não tem o livro, então, vai acompanhar aqui comigo, tá? Depois eu vou postar as páginas todas ali no WhatsApp, mas quem tem livro pode acompanhar no livro e aqui comigo, no vídeo. Quem não tem, vai acompanhar aqui comigo no vídeo, tá bom? Deixa eu trocar aqui de página. Olha só, nós vamos começar falando sobre o medo do desconhecido. Por quê? Os mares que eles começaram a navegar, eles não tinham ido até então. Eles tinham uma rota fixa que eles só seguiam naquela. E o que, que eles começaram a fazer, né, no século XV, ali por volta de 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto? Eles começaram a sair da rota que eles estavam acostumados. Eles começaram a pegar outros caminhos no mar. E aí então foram descobrindo países novos, lugares novos, né? E é isso que nós vamos ver um pouco agora, um pouco das viagens. Olha só, porque, do que eles tinham medo? Eles tinham medo do que eles não conheciam. Isso que é o desconhecido. É uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe como é. Então eles tinham um pouco de medo. Vamos ver por quê. Olha só que interessante. Na época das chamadas grandes navegações, o conhecimento geográfico dos navegadores da Europa sobre outras regiões do mundo era bastante impreciso. Olha só, eles conheciam o lugar que era deles, onde eles moravam, que era a Europa. Eles imaginavam que o mundo não era só aquilo, mas eles não sabiam como era, o que tinha além da Europa, do outro lado do mar, do outro lado do oceano, tá? Diversas histórias descreviam a existência de criaturas monstruosas que habitavam os oceanos e atacavam as embarcações. De acordo com o imaginário da época, esses seres podiam ter vários tamanhos e geralmente misturavam características de animais com formas humanas, além de emitirem sons que apavoravam os marinheiros. Olha essa ilustração. Eles tinha muita lenda nessa época, quanto ao desconhecido, aos mares que eles nunca tinham ido. E o que as lendas falavam? Que nesses mares tinham monstros. Esses mares eram habitados por monstros, monstros que tinham características de animais e também de gente, de humanos, né? E eles atacavam as embarcações. Se você chegasse no mar onde eles estavam, as embarcações iam ser afundadas, destruídas por esses monstros. Olha só, vamos ler a legenda dessa ilustração? Gravura de Joanes Stradamus, produzida no século XVI, representando algumas criaturas imaginárias, tá bom, gente? Isso era lenda. Por quê? Porque eles tinham medo do que eles não conheciam. E isso era lenda. Hoje em dia a gente não tem a lenda aqui no Brasil do Saci, não tem gente que fala, jura de pé junto que já viu o Saci, né? Que já viu lobisomem. Então, naquela época também tinham as lendas deles. E essa aqui era uma, tá? Do jeito que hoje em dia tem lenda também. Olha só, leia na página seguinte um relato escrito por um viajante europeu do século XVI. Essa aqui é uma ilustração feita
por esse pintor de acordo com o que contaram para ele, né? De acordo com o que contaram para ele, ele fez essa ilustração. E agora nós vamos ver, na página 63, um relato de um marinheiro. Olha só, ele diz assim: disse-me ele que, estando certa vez com outros em uma das suas canoas, surgiu um grande peixe que segurou a embarcação com as garras, procurando virá-la ou meter-se dentro dela. Vendo isso, decepei-lhe a mão com uma foice e a mão caiu dentro do barco, a mão do monstro. E vimos que ela tinha 5 dedos, como a de um homem. E o monstro, excitado pela dor, pôs a cabeça fora d'água, e a cabeça, que era de forma humana, soltou um pequeno gemido. Então, olha só, esse marinheiro contando que ele viu o monstro e, inclusive, decepou, cortou a mão desse monstro que caiu dentro da canoa dele, né? Olha só, esse pequeno trecho de relato está num livro chamado Viagem à Terra do Brasil, de Jean Lerner, tradução Sérgio Millet, Belo Horizonte, de Itatiaia, São Paulo, né? Ali, ó, o ano 1980, e esse relato está na página 164, tá? Ó, uma outra ilustração, gravura do século XVI, que representa monstros marinhos atacando as embarcações. Olha só, aí aqui a gente pode ver a embarcação pequenininha lá no meio, né? E esse monte de monstro ali querendo atacar a embarcação. Esses eram os mitos, as lendas da época. Por isso que eles tinham tanto medo de navegar por rotas desconhecidas, porque as lendas eram essas, tá? Ao longo dos séculos, com o avanço do conhecimento sobre o mar, proporcionado pelas viagens oceânicas, as lendas e mitos deram espaço a narrativas mais realistas. Essas narrativas apresentavam as distâncias das rotas marítimas, o tempo de duração das viagens, as tempestades e as tormentas enfrentadas, entre outras informações. Então, gente, com o passar do tempo, durante muito tempo eles acreditaram nesses mitos e lendas de que os mares eram habitados por monstros. Mas os mais corajosos foram indo por rotas diferentes, cada vez mais longe, cada vez mais distantes, e foram vendo, foram percebendo que não tinha mesmo monstro. E daí foram relatando o que realmente acontecia. Tinha tempestade? Claro que tinha em alto mar. Tinha tormentas, né? As ventanias, quando o mar ficava muito revolto. Tinha tudo isso, mas não tinha monstro. E daí, então, eles foram relatando a realidade, né? Falando, ó, não tem monstro, mas tem muita dificuldade. Isso sim, tá bom? Agora, então, vamos falar um pouco da chegada dos europeus. Os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, eles enfrentaram tudo isso aí, esse medo do desconhecido, medo de monstro. Eles saíram da rota costumeira deles, por isso que eles chegaram ao Brasil. Vamos ver, então, como isso aconteceu, tá bom? No dia 22 de abril de 1500, a expedição comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral, onde atualmente se localiza o estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Observe a imagem a seguir. Então, foi nesse dia que uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, com algumas caravelas, que eram a embarcação mais moderna da época, chegaram aqui no nosso país, tá bom? Se diz que eles descobriram, mas a gente já sabe que eles não descobriram nada, porque o nosso país já estava aqui habitado pelos índios, então nosso país já era dos índios brasileiros que estavam aqui e eles chegaram aqui para colonizar o Brasil, tá bom? Então, ó, essa imagem aqui retrata a chegada deles. Vamos ler o que diz a legenda. O desembarque dos portugueses no Brasil, ao ser descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, quem pintou? Alfredo Roque Gameiro, tá? Essa é uma litografia de 28 centímetros por 42 centímetros de 1900, tá? Esse foi um quadro feito, então, no ano de 1900, retratando a chegada dos portugueses. A gente pode ver lá no fundo do mar as caravelas, ó. Aí as pessoas desceram e os índios estão ali, ó, todos curiosos, vendo, ó, quem será essa gente? O que será que eles querem, né?
Eles estavam ali curiosos para saber o que estava chegando ali numa terra em que eles já estavam morando e não tinham visto nada daquilo. Era tudo novo para eles. Olha só, aqui a gente tem duas questões. Quais grupos de pessoas foram representados nessa imagem? Né? Tem dois grupos de pessoas. Quais grupos? O nome dos grupos eu quero que vocês coloquem, tá? Como eles foram representados? Daí você pode descrever. Como eles estão representados? O jeito deles, a roupa, como eles estão, tá? E número 2, em sua opinião, essa imagem pode ser considerada uma representação exata do primeiro encontro entre portugueses e indígenas? Por quê? Ó, o que eu quero saber aqui? Na sua opinião, você acha que foi assim que aconteceu? Tá? E me diz por quê. Ah, professora, eu acho que foi assim. Então, fala, por quê? Eu acho que foi assim por causa disso, disso e disso. Ou você vai falar para mim, o professor acha que não foi assim. Você vai escrever não, mas me explica por quê. Eu acho que não foi assim por causa disso, disso e disso. Lembrando, gente, olha só. Quem tem livro vai responder aqui no livro. Quem não tem livro vai usar o caderno. Então, vamos ajeitar certinho aqui. Quem tem livro, lembra? Coloca a data de hoje nas páginas, tá? Em todas as páginas que nós estamos usando, coloca a data de hoje. Quem vai usar o caderno, que são as crianças que não têm livro, vai colocar a data de hoje, aí coloca o título da aula, que está no PED, as grandes navegações ali, e coloca a página. Então, você vai colocar página 64. Na linha de baixo, coloca número 1 e responde. Não precisa copiar a pergunta, tá bom? Eu só preciso que você coloque o número da página. Então, coloca página 64. 1, responde. 2, responde. Faz tudo organizadinho. Se quiser passar um traço com lápis colorido, pode, tá? Mas eu preciso que você coloque a data, o número da página e o exercício, certo? E vamos responder aí. Então, o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. E ele precisava, com toda aquela gente que vocês viram, né? Não vieram nenhum navio só, eram mais. Aí ele precisava contar para o rei de Portugal que ele tinha chegado. Ele precisava contar onde ele tinha chegado e o que ele encontrou nesse lugar. Para isso, ele escreveu uma carta, que era um meio de comunicação da época, tá? Para isso, ele escreveu uma carta e daí uma pessoa foi designada, uma embarcação foi levar essa carta para o rei de Portugal, tá? Então, agora nós vamos ver alguns trechos dessa carta que nós vamos ler e pensar um pouquinho. No PED que a professora postou aí no WhatsApp, tem a foto, né? A foto da carta dele. E aqui nós vamos ler dois trechinhos. Olha só. Esse encontro foi muito significativo para os dois povos. Veja quais foram as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos indígenas na carta feita pelo escrivão da Esquadra de Cabral, Pero Vaz de Caminha, tá? Então, quem escreveu a carta foi o Pero Vaz de Caminha, contando o que a Esquadra de Cabral, o que o Pedro Álvares Cabral, que era, né, o comandante, o capitão da esquadra, o que eles viram, tá bom? Então, nós vamos ver aqui um trechinho. Olha só. Pele quase vermelha. Aqui ele está falando como eram os indígenas, como eles viram os indígenas que habitavam aqui. Pele quase vermelha. Totalmente nus. Eles não usavam roupas. Cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas. E nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu, tá? Esse é um pedacinho da carta. Então, ele está contando a impressão que eles tiveram dos índios quando eles chegaram. Por quê? Porque se a gente for prestar atenção, principalmente naquela imagem que a gente viu antes, eles eram povos totalmente diferentes, né? Vocês viram que naquela época os índios não usavam roupa, eles não viam essa necessidade, era da cultura deles, era o jeito deles, do jeito que a gente vê totalmente a necessidade de usar roupa, então são culturas diferentes. Então, para eles, para os europeus, aquilo foi assim uma coisa, nossa, eles ficaram assustados de ver pessoas tão diferentes fisicamente
e ainda por cima com a ausência de roupas, né? Em outro trecho da carta, Caminha registrou como ocorreu o primeiro contato entre um português e os indígenas. Nicolau Coelho, um dos membros da esquadra, foi o primeiro a desembarcar. Então, ó, nesse primeiro trecho que a gente leu, contou como que eles viram os índios. Eles ficaram meio assustados com tanta diferença. Aí, agora, ele vai contar aqui um pedacinho aqui que nós vamos ler. Como foi esse primeiro contato com os índios? Olha só. Eles não entendiam português, claro, né? Português é a língua de Portugal, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça, e os homens aceitaram. E deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, esse foi o primeiro contato com os índios do Brasil. Ele pediu para que eles soltassem as armas, eles soltaram. Aí ele ofereceu um presente e os índios receberam esse presente e deram um outro presente para eles. Olha só, esse foi o primeiro contato, então, dos índios que habitavam o nosso país com os portugueses que chegaram aqui, tá? Agora, nós vamos responder agora mais atividades. Então, lembrando, quem está com o livro, responde no livro, eu só preciso que coloque a data lá em cima. Quem está com o caderno agora, é outra página, então só vai colocar assim, página 66, já pode colocar página 66 e 67. E daí vamos colocando, exercício 1, responde. Na verdade, vocês vão ter que colocar 1A, é um desenho, faz o desenho. Depois coloca B, responde. Depois coloca C, responde. Tá bom? E assim por diante, na página 67 também. Vai colocar a letra D, responder. Letra E, responder. Letra F, responder, tá? Lembra que não precisa copiar. Só coloca a página. Então, lembrando, agora já coloca 66 e 67. Exercício 1. Só tem o exercício 1, que está dividido pelas letrinhas. Aí coloca exercício 1A e começa a fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. Com base na litografia de Alfredo Roque Gameiro, que é a imagem, a gravura que a gente viu, apresentada na página 64, e nos trechos da carta de Caminha, na página 65, responda as questões a seguir. Então, o que você vai precisar olhar agora? A imagem, a gravura da página 64 e aqueles dois trechinhos da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele conta como eram os índios e como foi a primeira conversa com eles, tá? Letra A. Como você acha que foi a reação dos indígenas quando viram os europeus pela primeira vez? O que você acha que eles sentiram? Como vocês acham que eles reagiram? No espaço abaixo, desenhe como você imagina a versão dos indígenas sobre esse encontro. Por quê? Porque quem é que contou para nós que foi desse jeito? O primeiro encontro? Os portugueses, os europeus. Você acha que os índios viram eles desse jeito mesmo? Tá? E você vai desenhar aqui. Aqui vocês não vão precisar escrever nada. Como vocês acham que os índios reagiram? Vocês acham que eles ficaram com medo? Que eles ficaram animados? Que eles ficaram curiosos? Desenhe aqui como você acha que os índios viram esse primeiro encontro, tá? Porque a visão que a gente viu na carta é dos europeus, tá? Se coloca agora no lugar do índio. Pensa, como que ele viu aquele monte de embarcação chegando? Aquele monte de gente diferente chegando? Como você acha que ele reagiu? Letra B. De acordo com a carta de Caminha, como foi que os portugueses e indígenas que falavam diferentes idiomas conseguiram se comunicar? Lembra que na carta ele fala, ó, os índios não falavam português. Como que eles conseguiram se comunicar? Responde aqui. Letra C. Quando recepcionaram Nicolau Coelho, que foi o primeiro europeu que desceu da embarcação, os indígenas foram armados ou desarmados? Né? Na carta fala ali. Como você chegou a essa conclusão? Você vai responder para mim, professor, eles estavam armados, porque na carta fala isso, isso e isso. Ou você vai falar para mim, professor, eles estavam desarmados, porque na carta fala isso, isso e isso. Só lê o trechinho lá de novo se você não lembra, tá?
Na letra D, quais presentes Nicolau Coelho e os indígenas trocaram na ocasião do primeiro contato? Então você vai escrever: o Nicolau deu isso, isso e isso. E os índios deram isso, isso e isso. Na letra E, na primeira parte da carta, Caminha faz uma descrição dos indígenas. Quais aspectos chamaram mais a atenção do escrivão? O que o escrivão colocou lá que deixou ele falou: nossa, os índios são assim, assim e assim? Escreve aqui para mim. Letra F. Dos indígenas apresentados a seguir, qual se assemelha àqueles citados por Pero Vaz de Caminha em sua carta? Justifique sua resposta. De acordo com a carta do Pero Vaz de Caminha, que ele descreve como os índios estavam, como eles eram, o cabelo, o que eles usavam, o que eles não usavam, a cor da pele. Você acha que é o índio A ou o índio B? Por quê? Então você vai escrever: é o índio A, por causa disso, disso e disso. Ou você vai colocar: é o índio B, porque ele escreveu que o índio era assim, assim e assim. Então, qual dos dois indígenas é o indígena da carta que o Pero Vaz de Caminha descreve? Certo, gente? A nossa aula hoje é essa. A gente aprendeu um pouco mais de como foi a chegada dos portugueses aqui no nosso país, o que eles enfrentaram nas viagens, como eram as viagens naquela época que não era nada fácil. Agora a gente viu como eles chegaram ao Brasil, a gente viu a carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu, porque quando, lembra, relembrando, quando eles chegaram aqui, o Pedro Álvares Cabral precisava relatar para o rei de Portugal como tinha sido a viagem, onde eles tinham chegado, como era o lugar. Então ele chama o Pero Vaz de Caminha e fala: ó, escreve a carta, contando como foi, o que a gente achou aqui, como são as pessoas daqui, o que tem nessa terra, tá? A gente não viu esse pedaço da carta, mas calma lá. Mas ele tinha que contar como que era aqui e o que tinha aqui. E ele escreve isso, tá bom? A gente viu esse pedaço da carta hoje. Então a nossa aula hoje fica por aqui. Vocês agora, então, façam as atividades. Qualquer coisa, a professora está no WhatsApp, é só me chamar. Lembra de postar, tá bom? As páginas com as atividades que vocês fizeram, certo? Relembrando, quem tem livro, tudo no livro, coloca a data lá em cima nas páginas, tá bom? Que eu preciso da foto com a data, tá bom, gente? E quem vai fazer no caderno, põe a data, o número da página e vai só respondendo, mas bem bonitinho e organizado, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa aula para vocês. Qualquer coisa é só me chamar por aqui, tá bom, gente? Beijo. E ficamos por aqui, tá bom, gente? Tchau, até semana que vem. Com a nossa. A semana que vem não, né? Semana que vem não, que a gente vai estar de recesso. Olha eu. A gente vai ficar uma semana de folga e depois a gente volta, tá bom? Tchau.